Oiê, tudo bem, turminha? Eu resolvi gravar esse vídeo para dar uma breve explicação da atividade do dia. Eu pretendo fazer isso todos os dias. Eu acredito que vai ficar mais fácil para vocês fazerem as atividades em casa, tá bom? Mas de qualquer forma, se ainda surgir dúvidas, é só me chamar no privado, tá? Eu estou à disposição de vocês. Então, eu vou virar aqui a câmera e nós vamos começar com língua portuguesa do dia de hoje, terça-feira, 2 de março. Vamos lá. Então, a primeira atividade de língua portuguesa fala assim: observe a imagem e crie frases conforme o que se pede. Criar, o próprio exercício já está dizendo, você vai inventar, vai criar frases usando a sua imaginação. Mas que frases? Observando a imagem. Então, o que nós vemos aqui? Um foguete, os planetas, é como se o foguete tivesse saído do planeta Terra, né? Ok, aqui nós temos a imagem. Aqui tem um lembrete dos tipos de frase. Por quê? O exercício pede para você escrever uma frase negativa, uma interrogativa e uma explicativa. Mas, professora, eu não lembro o que é isso. Então, vamos lembrar os 3 tipos de frases? A frase negativa. Frases negativas indicam a negação da frase. Exemplo, eu não gosto de chocolate. Então, toda vez que eu falo não, a frase é negativa. Posso escrever aqui qualquer frase negativa? Não posso. Eu tenho que escrever uma frase utilizando a palavrinha não, mas relacionado com a imagem, ok? Frase interrogativa é aquela frase que a gente usa para fazer perguntas. Tá escrito aqui, né? Utilizamos para fazer uma pergunta. Sempre com um ponto de interrogação. Mas qual é o ponto de interrogação? Aqui ele. Sempre no final da frase. Então, toda vez que eu faço uma pergunta, eu sou obrigada a usar o pontinho de interrogação no final da frase. Exemplo, você gosta de chocolate? Aqui o pontinho no final. Se eu não colocar a interrogação no final da frase, não é uma pergunta, ok? Então, vou vir aqui e fazer uma frase interrogativa, uma pergunta relacionada com a imagem, tá bom? Não pode ser qualquer pergunta, não. E, por último, a frase exclamativa. As frases exclamativas, quando queremos manifestar emoção. Exemplo, que chocolate delicioso! Então, toda vez que a gente quer expressar uma emoção, um susto, uma alegria, nós usamos a frase exclamativa. Aqui, ó, o pontinho de exclamação. Por exemplo, eu olho o fim da tarde, que o sol está se pondo. Eu falo, nossa, que belo pôr do sol. Eu não estou admirando? Vou usar a interrogação. Outro exemplo, ai, que susto! Exclamação, porque isso está voltado para as nossas emoções. Então, novamente, vou escrever aqui uma frase exclamativa relacionada com a figura. Entendido? Exercício 3. Acentue as palavras abaixo. Para lembrar, né? Vamos lembrar. Acento agudo. A pronúncia deve ser aberta. Veja os exemplos. Café, abricó, carcará. Então, aonde tem o acentinho aqui, ó, o acento agudo, a nossa boca a gente já percebe que faz o movimento aberto. Eu não vou fazer para vocês porque eu estou de máscara, não tem como mostrar, mas em casa dá para fazer. Quando eu falo café, reparem que a boca termina aberta, né? Não tem como falar café com a boca fechada. Continuando. O acento circunflexo é representado graficamente pelo chapeuzinho. Olha aqui ele. Esse daqui é o acento circunflexo. E é usado em palavras como ambulância e importância. Então, o que o exercício está pedindo para fazer mesmo? Acentuar as palavras. Então, aqui, ó, todas
as palavras serão acentuadas. Uma dica que eu dou para vocês, para a gente descobrir qual é a sílaba mais forte, porque é a sílaba mais forte que vai ter o acento. Isso não são para todas as palavras, tá? Tô falando assim com essas palavras relacionadas ao exercício. Deixa eu virar a câmera. Fica mais fácil para vocês me verem. Faz de conta que eu vou na minha vizinha e eu vou chamar ela no portão. E o nome dela é Jéssica, por exemplo. Eu vou lá no portão e vou falar Jéssica. Não é assim que eu chamo a minha vizinha no portão? Qual foi a sílaba mais forte? O que mais saiu da minha boca? Jéssica. Não foi o Gé? Então significa que o Gé vai ter o acento agudo. Voltando lá para o exercício. Por exemplo, a palavra trânsito. Vamos chamar ela no portão? É meio esquisito, mas vamos imaginar que sua vizinha chama trânsito. Você vai lá no portão e vai falar trânsito. Qual foi a palavra mais forte que saiu da sua boca? Foi o tran. Então significa que o tran é a sílaba forte. Público. Público. Qual é a sílaba forte? É o pu, que foi o que mais saiu da boca. Virando a folha. Agora nós vamos para matemática. Vamos lá. Pessoal, desculpa, tá? Mas tô fazendo com muito carinho, mas é o melhor que nós temos aqui nesse momento. Com o tempo eu vou aperfeiçoando, vou melhorando, prometo. Os vendedores de uma feira fizeram um gráfico de como foram as vendas da semana. Observe o gráfico abaixo. Então, eu dei uma reforçada aqui, ó, porque estava meio apagadinho, tá bom? Vou até aproximar para vocês conseguirem ver em casa. Então, aqui embaixo, nós temos os tipos de fruta. Ó, vou ler para vocês. Maçã, banana, pera, goiaba e laranja. E aqui do ladinho, a quantidade que vendeu. Por exemplo, a maçã vendeu quanto? Vendeu 10 maçãs. A banana vendeu quanto? Vendeu 15. Vamos lá para as perguntinhas. Qual fruta foi mais vendida? Então, eu vou olhar aqui no gráfico, vou ver qual é o maior número, qual dessas frutas aqui foram mais vendidas? É uma só. Vou vir aqui e escrever o nome da fruta que foi